Olá, pessoal do 7º ano, eu sou o professor Peterson e nós vamos para mais uma aula de educação física. Estamos chegando no fim, hein? Vamos cumprimentar o Paulo? Olá, Paulo, tudo bom? O Paulo que vai nos acompanhar aí, interpretando a nossa aula em Libras, né? Apesar de já vocês saberem, né? Mas nós precisamos lembrar aqueles nossos recados, temos que repetir. Se você assiste a aula só pela TV, entre em contato com a sua escola e verifique aí as atividades impressas. Se você já usa a internet e está acessando o Google Classroom, não esqueça da atividade obrigatória para garantir a sua presença na aula de hoje. Vamos lá então para a nossa aula? Na aula passada nós tratamos do judô, você lembra? Aquele esporte, né, que tem um DNA indiscutível, né? Seu pai é o japonês Jigoro Kano. Criou um novo estilo de luta batizado de judô. Qual que é o significado, né, de judô? Caminho suave, né, que o Jigoro Kano desenvolveu a partir das técnicas do jiu-jitsu, né? Aqui para o Brasil, o judô chegou em 1922 através do Eisei Maeda, o Conde de Koma. E as pontuações, né, nós vimos o que vale ponto no judô e são 3 pontuações: o Ippon, o Vazari e o Yuko. Hoje nós vamos começar com uma revisão do que foi esse nosso terceiro trimestre. Então, vocês lembram o que nós tratamos no nosso terceiro trimestre? Lá no comecinho nós falamos das danças urbanas. Vocês lembram? Tivemos várias aulas tratando de danças urbanas, inclusive a nossa aula ao vivo aqui com a professora Vânia veio me ajudar. Nós estávamos tratando desse conteúdo das danças urbanas. Olha só, hoje a gente então vai fazer uma revisão de algumas definições de danças urbanas e vai lembrar quais foram os estilos que nós estudamos, tá? Então, nós aprendemos primeiro o que é dança. A dança é uma manifestação artística que caracteriza-se pelo uso do corpo para realizar movimentos ritmados, geralmente com o auxílio de sons ou de músicas. Essa é uma atividade que pode ser praticada por qualquer um, crianças, jovens, adultos, idosos, todos podem praticar dança. Antes de desenvolver a linguagem oral, o homem utilizava a linguagem corporal, falava pelo corpo, tá? Ele usava o corpo para se comunicar, festejar e principalmente cultuar seus deuses por meio da dança. Então, com certeza, nós podemos afirmar assim, que o homem primeiro dançou para depois falou. E isso é bem fácil da gente entender. Se a gente observar um bebezinho, o que ele faz primeiro, né? Ele aprende a ficar de pé, ele aprende a andar, ele aprende a apontar para aquilo que ele quer, ele consegue, através do seu corpo, dos gestos, se comunicar com o pai, com a mãe, com os irmãos, com a família, né? Então, antes dele aprender a falar, ele aprende a se comunicar usando o corpo, né? Não é assim com o bebezinho? Quem já acompanhou um bebê crescendo sabe que é. Então, lá na antiguidade, né, os nossos antepassados também, antes de conseguirem articular palavras, né, desenvolver um idioma, eles conseguiram se comunicar entre eles usando o corpo, através de gestos, principalmente, e entre esses gestos, a música não, a dança, né? A dança, inclusive, surgiu antes da música, né? Então, a gente primeiro dançou antes de falar, e a gente primeiro dançou e depois inventou a música, certo? Daí a gente viu esse conceito de dança urbana. Lá nas nossas aulas, a gente explicou bem mais, né, a evolução da dança, como que a dança foi evoluindo. Mas como na aula de hoje é só uma revisão, a gente vai entrar agora para entender certinho, lembrar, na verdade, o que é essa dança urbana, ou o conhecido street dance. Street dance é um rótulo que os americanos criaram para identificar os estilos de dança
que surgiram nos guetos e nos centros urbanos. Então, olha só, uma coisa importante. Street dance não é um estilo de dança. Street dance significa todos os estilos de dança de rua, tá? Então, nós podemos pegar todos os estilos de dança de rua que nós conhecemos e que nós estudamos, e todos eles são definidos por um termo, street dance. Todos são street dance, ok? Muitos pensam que street dance é um único estilo de dança, mas na verdade é um termo que reúne vários estilos, tá? Isso que nós acabamos de entender. Onde que surgiu? Com quem surgiu esse estilo de dança? Né? Os negros americanos, influenciados pelo sapateado clássico irlandês, e aí a gente tem que entender que a imigração irlandesa nos Estados Unidos durante uma época da história foi muito intensa. Muitos irlandeses, por conta de perseguições, principalmente religiosas, acabavam saindo da Irlanda e indo para os Estados Unidos, tá? Então eles influenciaram muito a cultura norte-americana, né? E levaram o sapateado. Então os negros daí pegaram o sapateado lá dos irlandeses e criaram uma dança nova, com uma técnica percussiva dos sons dos pés, somando a estrutura e movimentação corporal das danças africanas. Então, os negros nos Estados Unidos também são descendentes dos africanos, assim como no Brasil, né? A nossa população negra também descende dos africanos, assim como nos Estados Unidos. Então, esses negros americanos, eles pegaram aquela bagagem cultural que eles já tinham dos africanos, juntaram com o que eles estavam aprendendo com os irlandeses, com os imigrantes irlandeses, e desenvolveram ali um novo estilo de dança, que, como não tinha nome, ficou conhecido por dança urbana, né? Por ser uma dança urbana e que não tinha mais relação com as danças clássicas, deram o rótulo de street dance, porque acontecia nas ruas das cidades, não nos grandes teatros, né, ou nos grandes locais de shows, né? Era uma dança que estava acontecendo nas ruas, nos guetos das cidades. Como não tinha nome, acabou sendo nominada de street dance, tá? Já na década de 60, essa dança foi influenciada daí por um artista chamado James Brown, um cantor, quando ele criou um novo ritmo, o soul, e mais tarde também com a criação do funk. Outros elementos, como a música disco e o rap, também incentivaram a dança de rua. Então começou aí um caldeirão de ritmos, né? Existia aquele ritmo inicial do sapateado lá, misturado com a dança afro, né? Com os ritmos africanos. James Brown vem com o seu soul, junto também nós temos o funk, os ritmos disco. Então tudo isso acabou engrossando o caldo, como a gente costuma dizer, né? Formando ali uma mistura de estilos e de culturas, tá? Primeiro exercício nosso, então, antes da gente entrar nesses estilos todos que surgiram ali nas danças de ruas, vamos entender um pouquinho melhor o que é o termo street dance, né? A gente falou várias vezes durante as nossas aulas e hoje eu já repeti também, mas o termo street dance refere-se ao quê? Alternativa A, vários estilos de danças urbanas. B, um estilo específico de dança lá dos anos 60. C, um estilo de dança que iniciou nos anos 40, na verdade. Ou D, street dance refere-se à dança clássica lá, renascentista, na época do Renascimento. O que significa street dance? Responda e eu volto logo para corrigir.
E aí, vamos corrigir? Você conseguiu? Eu acredito que sim, né? A gente já, quando a gente estudou essas danças urbanas, a gente repetiu várias vezes o significado de street dance, né? O que isso, qual era, o que tinha que se entender por esse termo. Então, são os vários estilos de danças urbanas unidos num único termo genérico, certo? Street dance. Vocês lembram agora quais foram os estilos que nós estudamos? Então, o primeiro, que também é um estilo que vai se repetir em vários outros, considerado aí quase que o primeiro estilo da dança urbana, né, ou precursor, é o locking, que foi lá inventado pelo Don Campbell, que criou o The Lockers, que era o grupo de dança dele, com seus bloqueios e travadinhas, considerado o precursor de todas as danças urbanas, né? Então a gente aprendeu que o locking é aquela paradinha que ele dá no movimento e depois retoma a dança, né? Aquele travamento, a congeladinha do movimento, né? E esse estilo criado pelo Campbell acabou influenciando ou servindo de base para vários outros que a gente vai ver aqui, tá? Como o próximo, ó, o walking pucking. Um estilo de dança vertical, olha só na imagem como as meninas dançam com os braços lá para cima, ó, né? Isso que é um estilo vertical, que se desenvolveu na costa oeste dos Estados Unidos nos anos do Soul Train. Lembram do Soul Train? Soul Train era aquele programa de dança na televisão dos Estados Unidos, né? Aquele programa onde dançarinos se apresentavam e também existiam concursos de dança, muito popular aí no final da década de 60, começo na década de 70 lá nos Estados Unidos, né? É uma interpretação considerada aí o walking pucking, uma interpretação exagerada do locking, né? Os travamentos são mais fortes, né? E os movimentos são mais exagerados, tá? Mas uma das principais características é essa da dança vertical, né? Com os braços passando por cima da cabeça, ok? Depois a gente viu o up rocking, aquele ritmo que nós vimos na nossa aula ao vivo, né? Com a professora Vânia que veio me ajudar, a gente até fez uma brincadeira com uns bonés com vocês aí. Vocês lembram daquela aula? Foi bem bacana, né? Vocês participaram bastante daquela aula, né? Pedindo abraços ali, né? Os salves, mandando suas perguntas também. Então, lá a gente tratou do up rocking, um estilo de dança urbana criado na segunda metade da década de 60 por Rubber Band e Apache, dois garotos, né, dois adolescentes na época, para servir como opção de resolução de conflitos sem violência. Então, o up rocking é quando aparece a primeira vez o conceito da batalha de dança, né, onde dois dançarinos vão tentar, como se fosse um desafio, até imitando uma luta, né, fazer uma dança na verdade, ok? Os rockers, que eram os dançarinos, se enfrentam simulando uma luta e tentando tentando executar o mais criativo, ser mais criativo nos movimentos, tá? Então esse é o up rocking, né? A disputa que surgiu lá nas gangues, num local onde existia uma tremenda violência, onde os jovens estavam morrendo naquelas lutas e brigas entre gangues, e esses dois garotos, o Rubber Band e o Apache, trouxeram uma proposta não violenta, né? Chegaram para o pessoal, em vez de se matar, vamos dançar, vamos fazer um negócio diferente aqui, tá? Então, por aí, vocês viram que as danças urbanas foram contribuindo também, né, nessa organização social desses grupos, tá? Up rocking. O próximo é o popping. Esse, eu lembro, acho que vocês gostaram bastante, né? Criado na pequena cidade de Fresno, na Califórnia, nos Estados Unidos, agora já na década de 70, por um outro jovem, né, chamado Sam Bugalo. O popping é considerado a evolução da dança robô, com movimentos que imitavam as movimentações de robôs ou manequins. Lembram do robô? Aquele que faz o bracinho, né? Imita aqui o nosso robô, ó,
O Paulo imitou o robô melhor do que eu, fez melhor do que eu, tá vendo? Então, olha só, o popping, né, então saiu dessa dança robô, né? O Sambo Galo acabou desenvolvendo alguns movimentos, deixando o robô mais atraente, né? E vocês lembram quem dançava o popping? Michael Jackson, exatamente, né? Sabia que vocês iam lembrar. O nosso amigo Michael Jackson, que com o seu passo moonwalker, né? Esse slide, esse deslize para trás, mas o movimento das pernas parece que vai caminhar para frente, né? Este, então, foi o popping. Depois a gente viu o waving, né? O wave, né? A onda wave, né? Essa que é a tradução certa. Então, os movimentos que antes estavam lá mais duros, naquele estilo do robô, agora eles ganham uma ondulação, eles ficam mais fluidos, né? Olha só, o waving era uma dança social que acabou sendo incorporada ao popping, trazendo maior fluidez ao estilo. Sua característica principal são os movimentos ondulatórios executados nas articulações do corpo. Outro conceito bem interessante aqui, dança social. Você lembra o que é a dança social? Lembra? Não lembra? A dança social é aquela dança que não tem, na verdade, um criador. Vocês viram os outros estilos ali? Né? A gente viu que, às vezes, né, alguns deles têm uma pessoa que foi o criador, o inventor daquela dança. Na dança social, não. Ela começa a nascer no próprio salão de baile, onde as pessoas estão dançando, né? Então, um indivíduo ou um grupo de indivíduos começa a fazer um determinado movimento, os outros começam a achar legal, começam a imitar, então aquilo vira, todos começam imitando. Usando a linguagem agora da internet, vamos dizer que é uma dança viral. Todo mundo começa a fazer, tá? Por isso esse nome, dança social. É um movimento que nasce a partir do grupo social que está dançando, certo? Do grupo que está se divertindo ali dançando. Por isso, dança social, tá? Hoje em dia, provavelmente, seria chamado de dança viral, né? Mas como na década de 70 não existia esse termo, então ficou como dança social. Depois a gente viu o Raga, né? E o Raga fez com que a gente saísse dos Estados Unidos. A gente foi para onde? Lá para Jamaica, aprender sobre o Raga. Então ele é muito assemelhado ao reggae, que é o ritmo, né, tradicional da Jamaica, mas a instrumentação é digital. Então essa é uma das principais características que nós aprendemos, né? Saem os instrumentos naturais daquele reggae nuts, né, ou raízes, e entra o sintetizador eletrônico, né? Aquele teclado que consegue fazer vários ritmos, vários instrumentos num único instrumento. Então, quando aparece primeira dança urbana que vai usar um ritmo, né? Uma música digitalizada, né? O ritmo digital, certo? O estilo é geralmente associado com o dancehall, que a gente aprendeu, que são os bailes de raga, né, que aconteciam lá na Jamaica. Parecido um pouco, lembra, não é igual, mas é parecido um pouco com os bailes funks, né, que a gente vê hoje no Rio de Janeiro. Tem a sua, né, uma coisa parecida com a outra, tá bom? As garotas são conhecidas como as dancehall queens e os garotos são chamados de rude boys, né? Isso tem todo um estilo principalmente de roupa e de atitude, né, de gestos que eles acabam usando, tá? Depois nós voltamos lá para o nosso amigo Sambo Galo, que além do popping, inventou também o boogaloo, né? Também foi criado por Sambo Galo. O grupo Electric Boogaloo foi um dos grandes divulgadores dos estilos de dança urbana idealizados por Sam. O Boogaloo é um estilo de dança muito movimentado que integra movimentos de todo o corpo. Lembram desse passo aqui, ó, que está no nosso GIF ali, ó? É o twist or flex, que o dançarino vai movimentando partes do seu corpo, né?
primeiro o tronco, depois as pernas, né? As partes vão se movimentando como se estivessem encaixando, né? Então esse é um dos passos que nós vimos desse estilo de dança, o bugalo, né? Ele se mistura bastante com o popping, como a gente viu, eles são muito parecidos, até porque foram criados pela mesma pessoa, né? Então, mais ou menos um completa o outro, ok? Daí nós entramos no freestyle. Então, o freestyle é o primeiro estilo que vai acabar abraçando todos os anteriores. Vai trazer para o seu estilo, né, para a sua dança. Então, no freestyle, as pessoas criavam suas próprias danças em festas. O freestyle é, portanto, o conjunto das danças sociais afro-latino-americanas e suas variações. Atualmente é comum acontecerem batalhas de freestylers, onde os competidores precisam mostrar seu potencial de acordo com a música. Lembrando que freestyle, necessariamente, né, a tradução mais correta, não é estilo livre, mas improviso. Depois do freestyle, nós vimos o hip hop, ou o breaking, né? Aprendemos que o hip hop é um movimento amplo e que dentro do hip hop nós temos a dança do breaking. Então, mais do que um estilo de dança urbana, o hip hop representa um movimento de luta e afirmação de direitos. A breakdance é a linguagem artística dentro do hip hop praticado pelos b-boys e b-girls. Possui a característica de performance do grupo com possibilidades de improvisos, né? Então, o mais importante é o hip hop não é só uma dança, mas um movimento social ligado, né, à luta dos negros americanos. E, por fim, a gente tratou do house, um estilo que tem como identidade musical a house music, com raízes nos clubes de Chicago, que cresceu e evoluiu nos clubes de Nova York. Os passos principais incluem o footwork, o jacking e o lofting. Ela enfatiza movimentos rápidos e complexos de pés combinados com ombros, né? Essa é a house dance, que tem origem na house music, ok? Segundo exercício nosso, com relação aos vários estilos de danças urbanas, podemos afirmar que A. São estilos isolados e não sofrem influência uns dos outros. B. Apesar de serem estilos próprios, interagem e influenciam um ao outro. C. Em sua grande maioria, os estilos têm origem nas academias de dança contemporânea. E D, foram influenciados pela cultura da elite dos Estados Unidos. Tempinho para vocês resolverem, a gente já volta para corrigir. Corrigindo então, pessoal, olha lá, resposta correta, alternativa B. Apesar de serem estilos próprios, interagem e influenciam um ao outro. Para terminar então, uma revisão. Dança, atividade natural de comunicação e expressão humana desde a época primitiva. Street dance, termo que reúne os vários estilos de dança urbana. Dança urbana, tipo de dança contemporânea, que teve origem nos guetos das grandes cidades norte-americanas nos anos 30 e atualmente pode ser entendida como uma cultura urbana das grandes cidades. Hoje ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula. Tchau, pessoal!